Olá! Atualmente, a segurança se tornou o principal critério na hora dos pais escolherem onde seus filhos irão estudar. O ataque à escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, em que morreram 10 pessoas e outras 11 ficaram feridas, trouxe uma reflexão sobre a violência urbana nas instituições de ensino. As escolas particulares cada vez mais demonstram sua preocupação com este quesito, quando se fala em atrair maior número de alunos. Mas e as escolas públicas? Como planejar a segurança neste ambiente? De quem é a responsabilidade? O que cabe ao Estado e à Prefeitura? À sociedade? Este caso reflete a violência urbana que adentrou o muro escolar. Nós vamos fazer essa reflexão no Questão de Ordem, que hoje recebe a psicóloga forense Maria de Fátima Franco dos Santos, que também é professora da PUC Campinas, das faculdades de Psicologia e Direito, e também os presidentes das comissões permanentes aqui da casa. O vereador Edson Ribeiro, que é o presidente da Comissão de Assuntos de Segurança Pública, o vereador Nelson Ossiri, que é o presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, e o vereador Gustavo Peta, que é o presidente da Comissão de Educação e Esportes. Primeiro, então, eu vou falar com a professora Maria de Fátima. Mais uma vez, seja bem-vinda, professora, em uma semana em que, lá em Suzano, tanto professores e alunos tentam aí voltar à rotina. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses pontos que nós apontamos aqui. A gente fala em segurança, as escolas particulares até usam isso, né, de certa forma, para atrair os alunos, e as escolas públicas. Essa reflexão aconteceu muito mais agora ou ela já vinha acontecendo mesmo antes dessa tragédia em Suzano? A violência dentro da escola não é algo recente, né? Ela é já, infelizmente, vamos dizer, fazendo parte, né, até do quase currículo escolar já há bastante tempo, em que principalmente alunos agridem professores, alunos acabam brigando entre si, né, cometendo determinados tipos de atos violentos e muitas vezes até mesmo funcionários contra alunos, alunos contra funcionários. Então, o ambiente escolar, ele deixa, quando isso acontece, de ser um lugar para a aprendizagem, para o conhecimento, para o desenvolvimento pessoal e passa a ser quase que um ringue, né? Em que aquele que às vezes grita mais ou é mais forte vai ter mais sucesso. Isso é um absurdo, né? Porque a escola não existe para isso. A escola, ela é sim um ambiente para as pessoas se desenvolverem, progredirem e aumentar o seu nível de conhecimento. Agora, quando a gente fala, professora, na tragédia de Suzano e percebe que há outros movimentos, inclusive já de outros grupos e até alunos que às vezes levam uma arma na escola, uma faca, que também é uma arma branca, que tipo de reflexão isso traz? Isso passou a ser o quê? Algo mais preocupante ainda? Sim, né? Porque não é à toa que isso acontece dentro da escola, né? Se a gente pensa que a violência urbana, ela tem como sua causa principal questões domésticas, né? Principalmente relacionadas à violência doméstica, e ela só vai se aperfeiçoando, ela vai se mostrando em vários outros lugares, né? Como nas ruas, na escola, nos locais de lazer. Então, a gente vê que o cerne da questão é dentro de casa, né? É ali que as coisas começam e, evidentemente, muitas vezes os pais nem percebem, né, que eles estão praticando uma educação familiar violenta, quando, na verdade, estão, né? E muitas vezes uma orientação, uma política pública, né, que atenda a questões em que as famílias estão se deteriorando, já seria certamente, né, um motivo para minimizar toda essa violência que a gente está sujeita, em qualquer lugar, né? Daqui a pouco, então, a gente volta a falar com a senhora sobre essa questão, inclusive desse reflexo da violência na escola, que pode ter, como a professora disse, início dentro de casa. Agora a gente vai falar com o vereador Gustavo Peta, vereador que é o presidente da Comissão de Educação.
Vereador, como a comissão recebeu aí e pensa no que diz respeito a Campinas, por exemplo, a questão da educação num ambiente como esse e numa tragédia que abalou, de certa forma, todos os estudantes? Olha, realmente, primeiro queria parabenizar a TV Câmara por trazer esse assunto. Realmente a violência no ambiente escolar é reflexo de um clima, de um ambiente muito violento presente na sociedade, né? É um clima de ódio, um clima que reflete dentro da escola o ambiente doméstico, o ambiente da sociedade como um todo, né? E essas manifestações de violência são muito presentes, principalmente na juventude, porque é uma fase de transição da fase da infância para a fase adulta que é muito complexa, né? Uma fase que geralmente, por exemplo, as pessoas procuram se identificar para serem reconhecidas, se identificar muitas vezes como grupo, ou ter um determinado protagonismo para que elas possam ser reconhecidas na sociedade. As melhores manifestações que a gente tem para que as pessoas sejam reconhecidas são as manifestações culturais, esportivas, religiosas, né? Então, determinada pessoa vai participar de um grupo religioso, ou participar de um time de futebol, o jovem, né? Ou de um grupo musical. Mas muitas vezes esses canais não se apresentam da melhor forma e os canais da violência se apresentam. Outro dia a gente conversava um pouco sobre, por exemplo, torcida organizada, né? O jovem se sente reconhecido na torcida organizada. E se a prática daquele grupo é a prática da violência, ele muitas vezes caminha para a violência. Para fazer parte do grupo. Exatamente. Então, eu estou dizendo de casos de violência mais recorrentes. Não esse caso extremo, que é o caso de Suzano, que é um caso que nós devemos nos preocupar, mas é um caso extremo. A violência, ela está muito mais disseminada do que essa expressão mais violenta de um menino que entra e assassina seus pais. Então, por isso que eu estava até agora no âmbito da Comissão de Educação, discutindo uma iniciativa muito importante que eu quero aqui já passar em primeira mão, do Ministério Público aqui de São Paulo, do Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, o Dr. Rodrigo de Oliveira, que abriu um procedimento, junto com outras promotoras, para fazer uma grande discussão, um acompanhamento das políticas públicas voltadas à segurança nas escolas públicas e particulares e o fomento de cultura de paz no âmbito dessas referidas instituições. Então você já vê um viés interessante, que é o viés do quê? Vamos acompanhar a estrutura, o que a escola oferece, se a segurança está garantida, mas também o que tem sido feito para fomentar uma cultura de paz no âmbito dessas escolas, né? Para que o debate não se transfira só para a ausência ou para a estrutura, que é um debate que tem que ser feito, mas um debate ainda mais complexo. Eu acho que é uma iniciativa importante e nós vamos participar conjuntamente com o Ministério Público desse acompanhamento que vai ser feito tanto na rede estadual, municipal e privada. Perfeito. Então agora a gente vai falar com o vereador presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Ele também que recentemente protocolou um projeto que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino oficiais da rede pública municipal a manter agentes da Guarda Municipal ou agentes de segurança privada armados, bem como portas detectoras de metais ligadas durante o seu horário regular de funcionamento. Vereador Nelson Osseri, seja bem-vindo. Por que esse projeto e, na sua opinião, se essa violência tem alguma coisa a ver com a questão das drogas também? Primeiramente, obrigado pelo convite, Mirna. Meus cumprimentos aqui à professora Maria de Fátima, ao colega vereador Edson Ribeiro, vereador Gustavo Peta. Então, Mirna, é o seguinte, eu sinceramente estou um pouco cansado de debates, estou cansado de reuniões, cansado de conversas. Eu acho que o brasileiro, o ser humano, ele só aprende quando acontece, aí quer tomar uma medida. E na condição de vereador, eu no desespero, né, apresento um projeto imediato para que alguma coisa seja resolvida. Nós tivemos a situação em Realengo, Rio de Janeiro, nós tivemos agora um caso em Suzano, e eu frequento escola praticamente todos os dias, com trabalhos de prevenção às drogas. E depois do que ocorreu em Suzano, eu pude perceber a vulnerabilidade de um palestrante,
de uma merendeira, de um professor, dos próprios pais que vão buscar os seus alunos. E percebi também que a escola é o ambiente onde você encontra tanto os jovens quanto os pais, né? E a maior parte do tempo, normalmente, os jovens estão com aqueles colegas e dentro da escola. Então, a vulnerabilidade, ela me trouxe para um olhar um pouco mais imediato, alguma coisa que realmente pudesse evitar novas tragédias. E aí a proposta de um projeto que venha trazer segurança. Quando ouvi, acho que, se eu não me engano, de um senador, foi o Major Olímpio, que queria armar os professores, a proposta dele parece que era essa. Eu fui totalmente contra. Eu acho que o professor tem que segurar giz, caneta e o policial, no caso, segurar a arma. Acho que cada um na sua função. Então a proposta veio no sentido do quê? De trazer segurança. Hoje, um vigilante armado, ele tem treinamento, inclusive de primeiros socorros, né? Ele tem treinamento de bombeiro, ele sabe fazer um prontuário, um relatório. Então ele pode cumprir inúmeras funções, em especial aquela que é a segurança na entrada e saída, né, dos alunos. Então o projeto vem nesse sentido. A porta detectora de metais, ela vem também num sentido de segurança. Eu acho que de repente ela é um pouco radical, né? A medida é um pouco radical, muita gente pensa, vai atrapalhar a entrada, imagina, toda hora apitando, travando a porta. É a segurança que precisa. Hoje você passa num banco, você passa por uma porta detectora de metal. Por que na escola você não precisa de uma porta detectora de metal? Então, assim, o propósito do projeto é realmente evitar uma nova tragédia, e eu acredito que a segurança ela tenha que ser essa. Ou pela Guarda Municipal, ou um convênio com a Polícia Militar, e também a vigilância armada. Tá certo. Então agora a gente vai falar com o presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara, vereador Edson Ribeiro. Vereador, seja bem-vindo. Vereador, o senhor também já apresentou, inclusive, algumas indicações e requerimentos a respeito da questão de alambrado nas escolas e de outras questões que envolvem, de certa forma, a segurança dos alunos e das crianças que estão lá dentro. Queria que o senhor falasse, nesse momento, depois de tudo que aconteceu, qual é a preocupação do senhor no que diz respeito às escolas de Campinas, mas antes eu vou ler uma nota da Secretaria Estadual de Educação falando sobre as escolas do Estado, dizendo que, inclusive, até o final desta semana, os diretores de 5.000 escolas do Estado de São Paulo estão se reunindo com batalhões da Polícia Militar para abordar estratégias de segurança nas escolas. O objetivo é abrir um espaço para que os diretores possam tirar dúvidas, compartilhar anseios e estreitar a relação com a PM. Hoje, a ronda militar circula de viatura pelo entorno das escolas das 8 às 22 horas. De acordo ainda com a Secretaria Estadual de Educação, cada viatura atende um raio entre 1 a 8 escolas. Vereador. Quero aqui cumprimentar você, cumprimentar a professora Maria de Fátima, vereador Nelson Rossi, Gustavo Peta. E esse vereador aqui, ele é muito preocupado, você disse agora há pouco aí sobre os alambrados nas escolas, e as escolas têm que ser muradas. Por quê? Porque geralmente na hora do recreio das crianças, vem muito adolescente, vem muito adulto ter contato com as crianças. Isso não pode. Então, esse vereador que fez uma indicação para que todas as escolas municipais, estaduais, que seja murada e não seja aberto. Porque aberto ali eles podem passar alguma coisa para as crianças que não é legal. Sim. E sobre a educação, sobre a segurança ela vem também a educação que é de berço. Então, esse vereador que fez um projeto que está tramitando na casa, de um psicólogo nas escolas municipais, no mínimo 2 vezes por semana. Por quê?
para evitar essas tragédias, para evitar aquele filho que ele vem despreparado da própria casa dele e, com certeza, tendo um psicólogo na escola, vai evitar o problema conforme teve no Rio de Realengo, conforme teve na cidade de Suzano. Se tivesse um psicólogo na escola, eu tenho certeza que isso aí deveria ter evitado. E se nós políticos, se nós não tomar uma decisão com braço firme, vai acontecer mais nas escolas. Então, isso eu apoio total o projeto do Nelson. Por quê? Segurança. Porque quando você manda uma criança para a escola, um filho, um neto, o que seja, o que nós preferimos? É que tenha muita segurança. Até a escola não pode ser uma escola muito boa, mas ela tendo segurança, os pais com certeza ficam mais tranquilos. Então, esse vereador que é preocupado, super preocupado com isto, então, repetindo, esse projeto eu já vou trazer ele, vou tirar ele logo vou colocar ele na votação. Para quê? Para que evita todos esses problemas que já teve. E se nós não evitar, com certeza, Nelson, Gustavo, com certeza nós vamos ter mais problemas no futuro. Porque hoje, obviamente, que a minha idade, a idade da Fátima, vocês são mais jovens, né? As escolas eram mais respeitadas. Quando eu estudei, o primeiro passo, quando a professora chegava na sala de aula, nós ficávamos em pé, nós orávamos o Pai Nosso e nós cantávamos o hino nacional. E hoje a gente se vê cadeirada. Inclusive, eu fui numa escola municipal de Campinas, eu até falei, foi um evento que teve, eu disse que a professora e o professor são os segundo pais deles. Então, no mínimo, respeitasse. Então, esse vereador preocupado fez esse projeto de lei para ver se realmente minimiza o problema, que esse problema é um problema grave. E volto a repetir, todas as escolas têm que ser murada, não pode ser com tela, porque com tela é muito perigoso, murada já está muito difícil, imagina sem um muro. Tá, Maria de Fátima, a gente percebe que passamos por vários pontos aqui, vários fatores que levam aí a violência urbana, a violência doméstica, a adentrar o muro da escola. 2 pontos que eu gostaria da sua opinião. Reforçar a segurança na escola é uma alternativa? Outra coisa, ter uma equipe multidisciplinar, como está dizendo o vereador, com uma psicóloga na escola, na sua opinião, o que poderia ajudar ou não? Olha, eu sou terminantemente contra a presença de armas nas escolas. Lá é um espaço, tem que ser um espaço de cultura da paz. Não se faz paz empunhando uma arma, mas se faz paz conversando, ensinando as pessoas a respeitarem os outros, não só professores, mas todas as outras pessoas. Então, existe algo que é até uma questão de matemática, uma questão lógica. Quanto mais armas, mais chances de tiros serem dados e pessoas saírem feridas. Então, não é a presença da arma dentro da escola que vai inibir qualquer situação de invasão, de briga, etc. Ter, sim, alguém que fique, né, mais atento a situações de brigas, de desentendimentos em que partam para uma agressão física, e essa pessoa tente, né, apartar aquelas crianças ou adolescentes, levá-los para uma conversa, primeiro individualmente, depois para que eles cheguem num acordo e parem, né, com essa briga. Isso sim, né, eu vejo como algo positivo. Agora, a arma não, né? A arma dentro da escola, eu acho que é muito perigoso, né? Perigoso para quem está ali. Mas nem que nós tivéssemos, por exemplo, um guarda municipal destacado para aquela escola, um policial militar, a gente sabe que não existe homens suficientes para isso, né? Mas, digamos, não seria o mundo ideal. Não, dentro da escola não. Né? A arma lá dentro eu sou contra, né? Okay. Exatamente por isso que eu disse. Então, às vezes, uma pessoa se distrai, vem uma criança, pega uma arma, um adolescente, aí ele já atira em outros e, né, a gente não sabe no que pode dar. Sim. A questão, né, de muros, né, murar a escola,
Essa escola que foi atacada tinha muros, tudo bem, eles entraram, né, pela porta que estava aberta. Pelo portão. Mas, né, pelo portão, mas muitos pularam o muro e saíram. Você colocar, né, muros altos, ouriços, né, e coisas assim, vai parecer que se está dentro de uma prisão, né, e dentro de uma penitenciária. Quer dizer, estudar já é algo difícil para muitos, que não tem, às vezes, o incentivo dentro de casa, o incentivo em relação ao significado do estudar para o futuro desse jovem ou dessa criança. E ainda, né, além de todas essas dificuldades, né, existentes, de uma desvalorização do professor, de um ambiente muitas vezes violento, agressivo, que algumas salas de aula até se mostram, né, com frequência. Além disso, o jovem que vai para lá sentindo-se aprisionado, a chance dele não querer voltar vai aumentar, né? Então eu vejo que isso pode ser um motivo até para um aumento da evasão escolar, né? E ter um efeito contrário. Então, eu vejo que são situações que, num primeiro momento, acho que todo mundo pensa, o que eu posso fazer, né? E muitas vezes é esse na escola? Olha, ter uma equipe, né, multidisciplinar, eu acho importante, mas ela não vai evitar, ela não vai impedir que situações de extrema violência ocorram lá dentro. Porque o psicólogo, ele, né, evidentemente, ele pode ser chamado em situações de conflito, mas esses jovens que estiveram, tomando o exemplo lá de Suzano, ao que parece, não apresentaram situações de grande conflito lá dentro. Então o psicólogo nem teria conversado com eles, caso existisse o psicólogo. Acho que o psicólogo deve estar sim na escola, mas não para prevenir uma situação de uma violência, vamos dizer assim, de quase que uma carnificina, né? Então eu vejo a importância desse profissional, mas ele não será, né, a meu ver, a solução de todos os problemas. Sim, quando a gente fala nesse caminhar para a cultura de paz, vereador, até porque o senhor falou que vai ser lançado esse movimento, hoje a gente percebe que a gente tem muitas sugestões, mas não encontra muitas respostas, porque a situação, de certa forma, está como aquele vulcão que está em erupção. E eu queria que a gente pensasse, o que a gente tem que... A gente já falou aqui da questão de entrada de pessoas que não fazem parte do ambiente escolar, falamos da violência doméstica, falamos da questão da educação. Como a gente consegue resgatar tudo isso para que a escola possa cumprir a sua função, que é ensinar os alunos, e que, de certa forma, a gente consiga pensar na escola como um ambiente seguro? Eu acho que é um problema muito complexo. Eu até entendo as propostas do vereador Nelson, no sentido de tentar dar uma solução rápida para a questão, mas eu também não concordo. Em que motivo? Qual é o motivo principal? Porque eu acho que a gente precisa concentrar as nossas energias, os nossos investimentos em tornar a escola um espaço mais atraente e mais preparado para lidar com a violência. Nós não vamos resolver o problema da violência a partir da escola somente. O problema da violência é muito complexo. Então a escola, por mais que ela seja a escola ideal, ela não vai deixar... Se ela colocar, por exemplo, encher a escola de câmera, ela resolve alguma coisa? Não vai, porque as manifestações de violência que estão presentes na sociedade vão ter sempre na escola um espaço de externar isso. De alguma forma, a violência vai aparecer dentro das escolas diante da sociedade que a gente vive. É que a escola precisa estar preparada para lidar com isso e para ter medidas para atenuar, diminuir, né? Então a escola tem que ser mais atraente, a escola tem que ter espaços para as manifestações culturais, esportivas, discussões, debates. Veja, se você pegar o exemplo, vamos dizer, muita gente acha que o melhor modelo de escola é a escola particular, as principais escolas de Campinas. Essas principais escolas de Campinas, elas não têm detector de metais na sua entrada. Algumas têm muro alto, outras nem têm muro, ou tem muro baixo, ou tem só portão. Eu digo assim, e há manifestação de violência dentro dessas escolas? Porque um aluno briga com o outro,
E que grande parte não fica sabendo. Mas né? os professores sabem lidar. Por isso que, por exemplo, quando você fala em ter gente preparada para lidar com isso, eu acho que as escolas precisam reforçar e preparar os seus funcionários para isso. Eu lembro da escola que eu estudei em um determinado momento, que foi o Aníbal de Freitas, tinha lá uma inspetora que todo mundo era uma autoridade dentro daquele ambiente. Quando surgia ali uma briga ou outra, ela chegava e botava a ordem. Então, mas a gente não está num momento, vereador, em que o adolescente não reconhece mais a autoridade escolar? Mas aí a gente tem que debater como recuperar essa autoridade. Eu não acho que ela vai ser imposta com manifestações e com medidas que, na minha opinião, podem gerar mais violência. Entendeu? O Estado se manifestar de modo violento dentro do ambiente escolar pode gerar mais violência dentro do ambiente escolar. Por exemplo, muitos jovens reclamam, por exemplo, muitas vezes de uma determinada forma que a PM se dirige a eles, principalmente jovens, negros da periferia das grandes cidades. Há uma inclusive, a ONU tem diversas manifestações no âmbito dos direitos humanos contra a PM de São Paulo. E isso não impede a violência. Pelo contrário, quanto mais a PM se manifesta de forma violenta, mais há uma reação violenta por parte da juventude, através de crime organizado ou através de manifestações violentas dos diversos tipos. Então, eu sou daqueles que acho que realmente nós estamos vivendo um período que a sociedade está querendo respostas mais rápidas, tal, mas eu não acho que essas respostas vão encontrar efeito. Eu acho que a gente precisa pensar um problema complexo de forma complexa e buscar reforçar os valores que foram perdidos ao longo do tempo, como você falou bem, né? Da autoridade, do respeito ao professor, às instituições, aos símbolos. Eu acho isso tudo muito importante. Tanto que quando aquele momento lá que teve uma medida do Ministério da Educação, que foi muito questionada, eu fui daqueles que me manifestei contra, não pela hipótese de todo mundo cantar o hino nacional, que eu sempre cantei na escola. O que eu me manifestei contra é porque eles queriam que cantasse o hino nacional e depois cantasse o slogan do governo federal, que era um slogan de campanha do então candidato Bolsonaro. Isso era totalmente ilegal em vários aspectos, né? Mas a recuperação dos valores de instituições importantes, isso tudo faz parte no processo de aprendizado e a gente tem que valorizar. Tá certo, a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já com questão de ordem. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute segurança nas escolas. E o vereador Peta falou no final do primeiro bloco a respeito da cultura, de que a gente ainda está buscando respostas. Vereador Ossiri, essas respostas hoje passaria por onde, na sua opinião, para que a sociedade, inclusive, tenha um pouco mais de conforto ao pensar, eu estou levando meu filho para a escola, além de aprender, eu estou confiante que ele está num lugar seguro. Então, eu acredito que a escola ela é um ambiente onde os pais naturalmente se preocupam com a segurança dos seus filhos. Uma escola que prega a cultura de paz, sem muro, sem segurança através de um profissional, que tranquilidade tem um pai, uma mãe, um representante legal de uma criança? A arma, ela não é só um veículo, um meio de ataque, ela é de defesa também. Na escola em Suzano, por exemplo, se existisse um policial na entrada daquela escola, armado, óbvio, ele é um policial. A polícia ela tem que andar armada, né? Eu tenho absoluta certeza que aquele veículo com os dois jovens não teriam estacionado na porta da escola, eles não teriam sacado a arma com toda aquela tranquilidade, carregado o armamento, inclusive uma arma que é um arco em flecha, né? Um negócio, eu não lembro o nome agora, um rifle, né? Adentrado a escola, mirado os profissionais, mirado os alunos e cometido
essa loucura toda, essa tragédia toda. Então, um policial ou uma vigilância privada, com certeza, teria evitado isso. O uso do muro, das câmeras, né, são veículos ali para tentar, são medidas ali para tentar amenizar um pouco a situação. Hoje em dia não dá para a gente falar só em instalar câmeras, porque as câmeras hoje só filmam a tragédia e pronto, a sociedade toma conhecimento. Então, algo mais responsável seria a presença da Guarda Municipal nas escolas municipais para trazer segurança para os jovens, para os pais e para os profissionais. Sim. A autoridade da escola continua ainda sendo o professor, né? E o professor sabe que ele sofre não só a violência física, muitas das vezes, mas também a violência verbal. Hoje existe um grande número de profissionais afastados das escolas por depressão, por estresse. Então, como que nós vamos falar em cultura de paz num ambiente que não tem paz? Onde não tem um policial, não tem uma arma para defender, mas tem a arma para atacar do inimigo, do bandido, do assassino. Então, eu acho que certas coisas nós temos que trabalhar conforme eles estão trabalhando, na mesma moeda. Se o rapaz vai entrar armado, tem que ter alguém armado para defender. A arma é um meio de defesa também, então eu sou totalmente favorável a um policial, a um guarda, a um vigilante armado na porta das escolas. Agora, vereador Edson Ribeiro, a gente está falando sobre esse projeto. No entanto, hoje, apesar dessa nota da Secretaria Estadual de Educação, da ronda escolar das 6 às 10 da noite, a gente sabe que a ronda escolar, e se mostrou, tanto que não tinha nenhum policial lá perto, o policial que chegou foi que, na verdade, foi atender uma outra ocorrência, mas hoje, efetivamente, que papel a ronda escolar, até o senhor pode falar das escolas lá do Satélite IDES, que é a sua região, tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais, que papel ele tem de realmente defender os alunos? Olha, veja bem, não do Satélite IDES, mas sim toda a cidade de Campinas, Mirna, precisa ter mais segurança. Por quê? Tendo um guarda, pelo menos na porta da escola, ou passando na hora que as crianças estão saindo, ou as crianças estão chegando, obviamente que não vai ter confusão, inclusive até com as próprias crianças, briga entre eles, os jovens adolescentes que andam brigando, puxando cabelo nas portas da escola, isso vai acabar. E por isso que é bom o debate, né? Conforme a professora que Maria de Fátima disse, mas muro alto está em presídio. Não, não está em presídio. Pergunta para aqueles pais que perderam os filhos. Se a escola não tivesse murada e ele estava lá dentro e o pessoal lá fora correndo, ele podia atirar pela tela. E poderia ser uma tragédia muito mais grande. Então, se as crianças saíram do portão da escola e a escola é murada, acabou o problema. Aquelas pessoas ali estavam sã e salva. Agora, a partir do momento que eu concordo, às vezes é um muro baixo, mas se nós estivermos num país totalmente diferente do país que nós vivemos. Por quê? Segurança. Segurança é segurança. Tem que ser muro alto. E outra, é aquilo que eu estou falando, eu aprovo o projeto do Nelson, porque se gasta tanto dinheiro, então por que não segurança na escola, um guarda noturno, ou talvez até a polícia, mas a polícia eu acho um pouco complicado, apenas porque ela tem que fazer as rondas, mas principalmente um guarda municipal. O guarda municipal foi para que ele foi, instituído? Qual o motivo? Então, é para dar uma segurança para a cidade, não ir atrás de ladrão, não de ficar parando o carro, nada disso. Ele tem que preservar os patrimônios públicos. Então, escola é um patrimônio. Então, na minha opinião, o guarda ir atrás de um bandido, porque ele não está totalmente preparado. Preparado está um militar, um civil. Um guarda municipal, ele é um servidor público, ele não está preparado para isso, ele está preparado para poder fazer seguranças nos prédios públicos. Então, para isso, eu
eu apoio que nas escolas tem que ter o guarda municipal. Não o guarda municipal despreparado, claro, não estou falando todos, mas a maioria talvez está despreparado para ter um revólver. Mas nas escolas eu concordaria de o guarda municipal tivesse, mesmo que ele esteja sem arma, mas tendo um guarda lá já é um respeito a mais. Tá certo. Maria de Fátima, a gente está falando várias coisas aqui e nós ainda precisamos falar um pouquinho sobre a questão da violência em casa que acaba indo para a escola, que todos concordaram que muitas vezes isso acontece. No entanto, é algo cultural, algo que é uma luta muito grande para a gente reverter esse processo e que vai demorar algum tempo para isso, digamos assim, refletir na vida escolar dos nossos adolescentes, das crianças e adolescentes. O que dá para já plantar desde já? Olha, acho que de início, né, se em cada família tivesse, né, uma forma de se lidar com as diferenças de um modo mais harmonioso, de um modo sem violência, eu acho que já seria um grande passo. Mas aí isso é uma responsabilidade de cada família que tem que se reposicionar. É responsabilidade do Estado oferecer essa ferramenta para a família, porque muitas vezes essa família está totalmente, não sabe para onde ir para poder se reposicionar. O que a gente tem que fazer? Olha, é algo bastante complexo, evidentemente, né? Eu estou falando, parece que é uma coisa tão simples, né? Vai lá e faz. Não é bem assim, né? Acho que tem toda uma cultura, né, do nosso país em que cada vez mais você vê que as formas violentas de agir estão tomando espaço. A intolerância é alguma coisa que está muito presente no dia a dia das pessoas, né? O uso de armas, o uso de violência, né? Haja vista aí o quanto que tem aumentado, né? O crime, por exemplo, contra a mulher, né? O feminicídio. E veja que, às vezes, dentro de casa, você vê o pai e a mãe discutindo, brigando, e alguém fala assim, mas ele não faz nada, né? Contra os filhos, é contra a mulher e não contra os filhos. Espera aí, ele está, sim, praticando violência contra os filhos, que estão ali vendo aquilo. E a pessoa, né, a criança começa a crescer num ambiente que a gente chama de dessensibilização, né, para uma determinada coisa. No caso, ela começa a achar que aquilo é normal. Que aquilo é natural. E vai chegar um momento em que ela começa a levar essa forma violenta de comunicar-se com os outros para todos os lugares onde ela vai. E um deles é a escola, um outro é na rua, um outro é nos lugares, né, que ela frequenta. Então, seria necessário realmente políticas públicas investindo em situações em que famílias estão perdidas, estão em grande sofrimento, né? E essas políticas deveriam fazer um acompanhamento, e para isso, né, eu vejo que o BS seria um ótimo local, né, em que se verifica que em determinada casa as coisas não andam bem, e o que pode ser feito ali, né? Sim. Também... Mas o professor, ele de tanta coisa que ele tem que fazer, ele teria que ter um preparo também para isso, que hoje ele tem que preparar as aulas, às vezes ele dá aula em mais de uma escola, uma de manhã, outra tarde, outra noite. Como então também preparar o ambiente escolar para ter essa percepção? Olha, né, o professor, muitas vezes, ele também vai refletir aquilo pelo qual ele passa, né? Então, às vezes, uma pergunta de um aluno que nem é para ofender, ele já se sente ofendido, ele já, né, está estressado, porque ele tem que trabalhar muito, ganhar pouco, né? Eu acho que tem muitas coisas envolvidas, né? Sim. Então, mas não é o professor o responsável pela grande mudança. Eu acho que toda a sociedade, inclusive os meios de comunicação, né, em que você vê, né, que a violência, a falta de respeito é alguma coisa que está na hora do almoço, quando você liga uma TV, escuta um rádio. Quer dizer, alguma coisa vai fazendo parte do dia a dia das pessoas. E esse é o grande perigo. Isso pode se reverter. A gente não pode imaginar que não tem mais jeito, né? Que as coisas estão postas e assim serão. Né? É só você ver em países mais desenvolvidos, em que as pessoas se respeitam mais, é muito mais fácil se viver do que aqui no Brasil, em que não existe muito respeito. Não há respeito com o dinheiro público, não há respeito com
as pessoas de modo geral, e principalmente, né, os menos favorecidos são os mais desprestigiados e menos respeitados, né? Então, acho que tem que ter, sim, mudanças radicais, mas as coisas começam em casa e devem, né, continuar na escola, né, na educação. Vereadores, aí eu pergunto para todos. A gente vê que é um grande caminho, né? Como a professora colocou, muita coisa tem que, aos poucos, mudando. Como a gente pode começar para tentar mudar culturalmente? A gente falou das questões mais, digamos que mais rápidas, que seria a segurança, mas que forma a gente consegue fazer com que a escola seja um lugar que, além de oferecer a educação, seja seguro e seja um lugar que as pessoas passem a falar, olha, eu gosto, claro, sempre vai ter aquele falando, não gosto de estudar, que é uma coisa, não gostar de estudar, e outra coisa, eu gosto do ambiente escolar. Eu acho, menina, assim, que um caminho muito importante é a valorização da escola pública, a valorização dos professores. A gente falou muito isso aqui, falaram sobre essa questão dos professores. Os professores, por exemplo, que é o caso da Escola de Suzano, da Rede Estadual de São Paulo, ganham muito mal, né? Precisam fazer diversos outros bicos para complementar a sua renda mensal, né? Além de ganhar mal, não são valorizados, não estão incluídos num projeto pedagógico, não se sentem parte daquilo. Então, assim, a escola precisa melhorar, e ela melhora a partir da valorização dos seus profissionais, dos professores, dos funcionários, do acolhimento ao estudante. Se você tem uma escola mais forte, algumas manifestações de violentas, talvez não todas, mas o professor consegue identificar. Se o professor está focado só naquela sala de aula, como acontece, por exemplo, em instituições privadas, em que há muitos funcionários para cuidar de um determinado número de alunos, e não como na escola pública, que você cuida de não sei quantas salas e você não consegue individualizar, vamos dizer assim, de alguma forma a sua atenção. Se você tem uma escola mais forte, algumas manifestações podem ser identificadas antes, em conversa com os pais, em discussão, né? Então, eu não estou dizendo que isso irá resolver o problema da violência, porque o problema da violência, como eu disse, não é a escola que vai resolver pura e simplesmente, mas a escola daria uma contribuição importante para lidar tanto com a violência dentro da escola, como diminuir, né, essa educação que muitas vezes reproduz uma lógica violenta. Para terminar mesmo, por exemplo, quando a violência vira um método de educação dentro de casa, e isso acontece muito, não estou dizendo de alguma outra manifestação violenta que eu repudio de qualquer forma, mas quando vira método, quando para você conseguir educar o seu filho, você tem que bater nele de modo reiterado, você vai transferir isso para como ele vai lidar com a sociedade, né? Então, eu estou dizendo de um problema no ambiente familiar. Sim. A violência em muitos ambientes familiares virou método. Isso não é de agora, isso é de antes, mas virou método. Quando vira método, é um problema grave, porque essa criança vai crescer achando que ela tem que lidar com os problemas que ela vai enfrentar na sociedade com violência também. E violência gera violência e não estou dizendo que todas vão virar homicidas, mas todas vão ter uma cultura de violência impregnada na sua forma de lidar com a sociedade, e isso é muito ruim. Vereador Edson Ribeiro. Veja bem, conforme você disse, que a escola tem que dar as educações, mas só que a educação, na minha opinião, ela vem do berço, ela vem de casa. Então, se em casa está faltando com respeito, imagina na escola. As escolas particulares são escolas mais de alto nível, de uns alunos de mais a classe A. Então, o problema é as escolas de periferia. Escola de periferia tem gente de tudo quanto é maneira. Então, tem aluno batendo. Inclusive, numa escola na região do Campo Grande, a professora, o aluno deu uma voadora nela. Isso é uma coisa inadmissível, não pode. Então, o que acontece? Na minha opinião, os professores deveriam fazer reuniões com os pais e fazer um diálogo melhor para preparar os filhos, porque os filhos estão vindo numa situação que não tem como.
Porque, às vezes, os próprios pais dentro de casa, eles não estão preparados para adquirir uma família. Aí depois começa a briga, uma coisa, outra, porque a pessoa da classe que tem mais dificuldade, ela tem pouca educação, ela quer tratar os filhos de uma maneira radical, isso não pode, então ela tem que sentar e conversar. Só que eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, colocar isto aí em prática. Mas aos pouquinhos eu calculo sim que vai melhorando. Conforme a professora Maria de Fátima disse, mas uma equipe de psicólogos, mas tudo que vier numa hora dessa é válido. Porque a situação que está o país ultimamente, qualquer coisa que vier, não é de qualquer coisa, é uma equipe de profissionais que vai vir e com certeza o pouco que eles palestrar vai servir muito para aquelas pessoas sem cultura, aquelas pessoas mais da região periférica, daquela região. Por quê? Porque geralmente os pais, mães estão desempregados, estão estressados, já começa a brigar dentro de casa, já transfere aquilo para os filhos já vão para a escola revoltados. Então, se tiver um psicólogo nas escolas, com certeza uma equipe preparada, na hora que o pai e a mãe falar um palavrão lá, ela vai falar assim, o tio e a professora lá falou que não pode. Então, eu volto a bater nessa tecla que a escola tem que ter segurança e que tem que ter sim uma equipe de psicólogos nas escolas e ter a guarda municipal guardando o patrimônio público, não para ficar correndo atrás de bandido, porque eles não estão preparados para isso. Então, eu não vejo dificuldade, Nelson, da Guarda Municipal, sim, ficar em frente às escolas, porque se eles não estão preparados para correr atrás de bandido, para ficar prendendo pessoas com droga, se eles não estão preparados para isso, então é que eles vão cuidar do patrimônio público, que são as escolas, são as nossas crianças, são o futuro amanhã de nós. Obrigada, vereador. Vereador Nelson Osseri. Eu acho que qualquer governo, né? Bastou parar de roubar, já sobra e dá para fazer tudo que nós estamos aqui sonhando. Exatamente. Mas, enfim, continuo acreditando ainda na valorização do profissional, do professor, da coordenadora pedagógica, das merendeiras. Eu acho que precisam de um bom salário para poder trabalhar e voltar a ser a autoridade maior da escola. Como eu mencionei aqui, vários professores estão afastados por depressão, por estresse e muitas vezes trabalhando com total insegurança por conta da violência verbal, da violência física e agora com essa questão aí da escola de Suzano que veio reforçar, né, os políticos a apresentarem projetos no sentido de segurança. E nada mais do que viável e de forma até imediata a segurança através da Guarda Municipal, da vigilância privada e também de portas detectoras de metais. Acho que isso daí é importantíssimo para deixar esses profissionais mais tranquilos. A questão da educação vem de casa. Sim, vem de casa. Mas hoje muitos pais não conseguem educar porque não foram educados. Eles não conseguem educar o básico, né? Em especial a questão das drogas. Muitas das vezes existem N motivos, mas posso considerar aqui que a droga ela gera violência sim dentro de casa. O pai não sabe lidar com o problema. A desestrutura familiar muitas das vezes é questionada por conta de um dos membros estar utilizando da substância, de alguma droga. A frustração amorosa, uma separação também às vezes abala o jovem, a criança, o aluno. Tem a questão também do desemprego. Então, são N motivos, às vezes são todos juntos, né? E um vai puxando o outro. Enfim, as escolas elas precisam ser uma atração, precisa motivar o aluno a querer ir para a escola. Só que qualquer atividade que você venha desenvolver na escola, é necessária a segurança. É o ponto principal. Como numa residência, você quer morar num bairro hoje, né? Você pensa no quê? E a segurança desse bairro? Aí você vai morar numa residência, num apartamento ou num condomínio, você quer saber se tem câmera, se tem vigilante, se tem segurança armada. Então, acho que, no mesmo sentido, os professores, o que eles querem é trabalhar num lugar que realmente você possa desenvolver a cultura de paz. E cultura de paz você desenvolve com segurança.
e, no caso, guarda municipal e vigilância privada na porta das escolas, para defender o bem. Tá certo. Então, Maria de Fátima, a gente tem um minutinho. Queria primeiro agradecer a presença de todos e pedir sua fala para a gente encerrar o nosso debate. Eu agradeço, né, participar desse momento. Eu sei que todo mundo tem ótimas intenções, o que todo mundo quer é que se viva de modo melhor, né, e que isso ocorra dentro da escola. Agora, atitudes violentas, a forma agressiva de lidar com as pessoas não é privilégio da classe menos favorecida, ele está presente em todas as classes sociais. Só que quando, né, a gente vê pessoas que têm uma condição social melhor, mais favorável, essas coisas não aparecem. Elas aparecem sim mais na periferia, né? Tá certo, então obrigada a todos. Infelizmente o nosso tempo acabou. Lembrando que esse debate traz aí uma pontinha de tudo que a gente procura melhorar quando a gente fala em segurança no ambiente escolar, principalmente nas escolas públicas de Campinas e de todo o estado. Lembrando que essa segurança a gente fala nas escolas municipais e nas escolas estaduais, porque as escolas particulares, como a gente mencionou aqui, elas são um pouco mais privilegiadas. A gente fica por aqui, o Questão de Ordem. Se você não acompanhou por inteiro, pode entrar no youtube.com/TV Câmara Campinas, entra na playlist Questão de Ordem e assista a esse debate. E até um próximo programa.